Fala pessoal, começando live do Facebook do Gazeta Esportiva, eu e Flávio Prado. Nós, beleza? Tem Santos e Atlético Paranaense, Fluminense e Palmeiras e vai ter um tal clássico aí também, né? Parece um joguinho que não vale muito. São Paulo e Corinthians, hein? Jogo no Morumbi, domingão. Horário ruim, eu não gosto desse horário, você gosta? Não. 11 eu da acho manhã. que vai estar muito calor. Não, Nossa. eu até gosto do horário para jogo médio, mas um São Paulo e Corinthians tem que ser no horário nobre. Também no acho, domingo pelo amor de às Deus. 4 da tarde. Que fizesse Santos e Atlético Paranaense de manhã, ok. Aí legal, o jogo neutrinho e tal. Com um sol na testa. Então, mas aí tudo bem. Agora o jogo desse esporte eu acho bobagem fazer nesse horário, não precisa. Lembrando você para mandar a sua pergunta aqui pra gente. Vamos começar falando do Santos e Atlético Paranaense, daqui a pouco a gente vai pro clássico. Jogo na Vila Belmiro. O Santos acabou de ser desclassificado da Libertadores pelo Barcelona. Esse Barça é bom, hein? Ainda bem. Não, o Santos não se dá bem com o Barcelona, mas ainda bem, porque brincadeira. o Santos tá jogando muito mal. O Santos se não saísse agora, ia sair depois. Não, esse futebol feio, se ele consegue alguma coisa, vira depois norma. É que aqui no Brasil, o pessoal é louco pra fazer isso. Aquela seleção horrível de 94 ganhou a Copa, aí os caras começaram a falar, não adianta jogar igual 82, porque 82 perdeu. Então é melhor que time que está jogando feio que não ganhe mesmo, porque assim a gente se livra de ficar vendo esse futebol feio. Todo mundo querendo copiar coisa ruim. Coisa ruim é fácil de copiar. Chegaram a especular do Levir sair, o caramba, né? Aí já é besteira. Brincadeira, né? Mas pode ser, os caras dão a cabeça, isso sim. E uma coisa que eu ia te perguntar, você gostou que voltou o Eduardo Batista pra Ponte Preta? Depende da ótica. Porque tá no terceiro time já. Como cara, torcedor da possível. Ponte, eu adorei. Eu acho que ele é um cara que conhece o clube, ele pode ajudar. Se eu fosse ele, eu não voltaria nunca. Inclusive, ele veio no Mesa Redonda e falou que não ia voltar mais para time nenhum esse ano. E aí é só você olhar, é simples. Ele começou o ano saindo da Ponte Preta e vindo para o Palmeiras. Ou seja, ele foi, embora torce para a Ponte, é claro, foi uma evolução profissional. Aí ele ficou lá 16, 20 jogos por culpa do Palmeiras, não por culpa dele. Tava aquela pressão em cima de voltar, o Cuca não podia fazer nada. Mas o certo é que ele saiu. Ele foi para o Atlético Paranaense. 11, 12 jogos no projeto do Paulo Autuori. Aí foi mandado embora. De novo, ele não teve culpa. Injustiça também, na minha opinião. Mas, nas duas vezes, ele foi justiça. Só que aí é o terceiro time. E se ele cair com a Ponte? Pode cair. Pode cair. Então, quer dizer, aí o cara fica queimado. O Adilson Batista se queimou numa parada dessa. Então, eu, como amigo dele, não achei legal ele voltar. Mas como torcedor da Ponte, eu acho que pode ajudar. Tem 3 meses pra trabalhar, pra pegar a Ponte Preta já tá uma enrascada. Menos de 3 meses. O campeonato começa, acaba dia 3 ou 4. Verdade, menos. Não tem nada. Também achei uma besteira. Dava pra segurar até o começo do ano, pegar numa se fosse pré-temporada eu um não clube. A própria Ponte, de repente. Mas eu não votaria, não. Também não. E esse jogo do Santos e Atlético Paranaense? Pra da Santos, na minha opinião, da Santos. Eu acho que não. Acho que o Atlético Paranaense está Você jogando tá brincando? bem. Aquele Fabiano Soares. Aquele Fabiano Soares, ele fez o Atlético Paranaense subiu bem na tabela, ó. Tá em oitavo, ele tava lá embaixo. Tá a 3 pontos da Libertadores. Pois é. Da zona da Libertadores. Não, classifica a Libertadores. Até o oitavo, não. Até o oitavo. Não, tudo depende dos outros jogos. Aqui, por exemplo, não, pode ser, ó, o Grêmio pode ser campeão da Libertadores. É que o Corinthians saiu aqui, né? Mas o Flamengo ainda tá. O Corinthians só tá no Brasileiro agora, Mas né? o Flamengo ainda tá. Ganha Sul-Americano, o Corinthians ganha o Brasileiro. Desculpa, não. O Grêmio não tem O como. Grêmio ganha a Libertadores, o Flamengo ganha a Sul-Americana. Pra ele se garantir, ele tem que cair em sexto. Então. Não, aí tudo bem, mas entendeu? Aí ele vai. Não, tá bem, o Atlético Paranaense tá bem. E o Santos, mas o Santos vai vir com tudo porque agora precisa de resultado, né? Mas eu não sei, não. Eu acho que o Atlético, eu Dizem, aponto o favorito do Atlético. Falam de título pro Santos. Título do quê? Do Campeonato Brasileiro. Então falando que vai correr atrás do título, mas jogando do jeito que jogou a Libertadores. Título protestado, eu até acredito. Os grupos estão todos devendo aí, não paga Profut e tal. Aí pode ter título. O Denner Gustavo tá falando que adora você e pergunta se há algum risco grande do Corinthians perder o título. Denner Gustavo. Não vejo nenhum risco. Eu também não vejo. Apesar de estar jogando mal o Corinthians. Mas se ele não fizer tem que fazer nada, muita os outros besteira, também não fazem. Tem que fazer muita O besteira. Grêmio vai jogar de novo com o time reserva. O time do Santos, eu tô achando que vai perder do Atlético Paranaense. Não tem, tá correndo sozinho. Aqui você acha que vai perder então, Santos? Eu acho. Que o Santos vence na Vila Belmiro o Atlético Paranaense. Joguinho apertadinho, mas vence. Vamos para o clássico. São Paulo e Corinthians. Esse jogo é o melhor da rodada, né? Sem dúvida. Com certeza. Mas na minha opinião, mais importante pro São Paulo do que pro Corinthians, né? Porque o São Paulo joga em casa e ainda não tá longe da degola. Ele tá na zona da degola, só que com a mesma pontuação do Bahia. Eu acho que o jogo é importantíssimo pro São Paulo, pro Corinthians também, por estar jogando mal futebol, né, Flávio? Acho que faz um tempinho que o Corinthians não tá aquele time redondo que tava no... Olha como é que eu tô vendo isso aí. O São Paulo, ele tá brigando pra não cair. Sim. Beleza?
O problema dele é não cair. Ele não tem nenhuma competência para nada além de escapar do rebaixamento, se é que terá competência de escapar do rebaixamento. Mesmo com a ajuda do Muricy agora? Você não vai se meter nisso. Você vê que até agora não apareceu. Ele conversou com o Dorival, parece. Conversou assim, assim. Não vai... Porque o São Paulo tá louco, a diretoria tá louca para arrumar mais alguém para dar cabeça, né? Como eles vêm fazendo nos últimos tempos. A culpa é deles, né? E na verdade a culpa é desses caras que estão dirigindo lá. Mas olha só, o São Paulo, o campeonato dele não é esse. O campeonato dele é contra os times que estão correndo esse rebaixamento. Sim. Dentre eles, o Sport do até professor. Até o 11º, né? Até o 11º. Porque o professor Luxemburgo começou bem, mas agora o time está caindo. Na outra rodada, o São Paulo joga com o Sport. Ele tem que ganhar do Sport. Porque se ele não ganhar, ele vai ficar. Se ele ganhar do Sport, ele tem 27. Então, só que ele perca do Corinthians. E o Sport também perde. Se ele ganhar do Sport, ele passa o Sport. Esse é o jogo. Aqui não muda nada. O Corinthians vai continuar aqui em cima. Lógico que se puder ganhar é melhor. Mas ele tem que ganhar dos times que estão disputando o mesmo campeonato que ele, que é lá embaixo. Claro. Agora é o seguinte: tem o lado psicológico. Você ganhar do Corinthians é importante. Exatamente, pelo tamanho do clássico e tal. Mas você entendeu? Acho que o nosso internauta está entendendo o que eu quero dizer. Ele disputa um campeonato para não ser rebaixado. E o adversário dele é o Sport. O Corinthians não. O Corinthians disputa o título. O São Paulo não disputa o título. Então é melhor perder do Corinthians e ganhar do Sport do que o contrário. Se ele ganhar do Corinthians e perder do Sport, não adiantou nada que ele fez. Mas é que se o São Paulo vence, vira a chavinha, né? De má fase para boa fase. Imagina-se que sim, mas esse time de São Paulo ele é bem irregular, ele é bem esquisito. Eu acho o Corinthians muito melhor. Melhor. E aí o São Paulo ganhou o jogo lá na Bahia, ganhou bem, mas ainda assim eu acho que o Corinthians deve ganhar. E não é o que se dizia no começo do ano, né? O quê? Falaram que o São Paulo era um time razoável, até acima do Santos estavam falando quando fez as contratações. É que as pessoas. O São Paulo contrata e descontrata o tempo inteiro, né? Você vê o Palmeiras, né? O Palmeiras contratou pra caramba, não é um time ruim, mas mas não tem os resultados. Se você ficar trocando muito, você não consegue nada. Troca de treinador, você não resolve nada, não dá camisa pra ninguém. Olha lá, René de Araújo está perguntando quem poderá vir para o Corinthians na temporada de 2018. Vocês têm algumas informações? Flávio, Guilherme, eu não tenho nenhuma. Até porque o Corinthians nem está pensando nisso ainda, né? Deve estar, mas eu não sei. Esse tipo de coisa eu não sei. Nos bastidores. A gente não tem contato, né, com os caras. A gente não vai nos clubes, nada, né? Então, não sei. E nesse clássico? O que você arrisca aí? Corinthians. O Corinthians vai ganhar o jogo. Eu não sei, eu tô com o pressentimento que o São Paulo vence essa partida. Não sei, porque o São Paulo tá com uma fase ruim, a fase tá embaixo, tá? Só que tá melhorando um pouquinho e o Corinthians piorou muito. Então eu acho que como é clássico, nunca sabe o que vai dar. Eu tô achando que o São Paulo vence o jogo do Corinthians. Não pode acontecer. Tem essa coisa de camisa muito forte, mas eu acho que aqui eu tô baseado em time. Acho que o time do Corinthians, por mais que ele caia, ele jamais chegará no nível de ruindade do São Paulo. E por que dessa queda tão abrupta do Corinthians? Você consegue explicar isso? Tanto na Sul-Americana jogou mal. É que nós estamos comparando o Corinthians com o Corinthians, né? O Corinthians do primeiro turno foi uma campanha absurda. Foi uma campanha barcelonística. Verdade. Bayern de Munique. Mas é esquisito, né? Aí você fala, o Carille falou, peraí, o que está acontecendo? Ele fez 90%, chegou a fazer 92%. É uma loucura. Nem o Barcelona do Guardiola fazia isso. E aí você começa a comparar com o Corinthians mas aí cai numa fase meio ruim do Jadson, Rodriguinho. Eu acho que ele exagerou perdendo do Vitória e do Atlético. Isso foi ruim. Foi absurdo. Mas daqui a pouco já volta, ganhou do Vasco e tal. Vai ser assim, vai ter uma campanha de um time normal, né? Não de um time normal como no primeiro turno. Eu acho que o Corinthians caiu porque não tinha como não cair, né? Estava muito alto. E ao mesmo tempo é ajudado pelo Grêmio, porque o Grêmio está mais focado na Libertadores, passou de fase. Ou seja, o Corinthians ainda tem mais um tempinho do Grêmio focado na Libertadores. Vai jogar com o Bahia com o time reserva de novo. E o Bahia precisando de qualquer jeito de fazer resultado. Então, agora Palmeiras, Santos e Grêmio, difícil chegar no Corinthians mesmo. Porque o Corinthians tem que perder um monte de jogo e eles têm que ganhar ainda, né? E eles ganharem é muito difícil. O Corinthians perder até pode ser, mas eles ganharem é duro, viu? O Adriano Ricardo Teixeira tá pedindo um abraço para Sorocaba. Perder o clássico, quem irá sofrer mais com a torcida? Com certeza o São Paulo, né? Será? O Corinthians vai ficar muito bravo. Porque... Mas tá em líder do campeonato. Olha, eu conheço pelo menos umas 10 pessoas cujo primeiro time é sacanear o outro. Ah, sim, isso é verdade. E o São Paulino, o Corinthians tá louco pra ver o Corinthians cair. E tem corintiano que fala pra mim... O São Paulo cair. Sim. Tem corintiano que fala assim pra mim, se o São Paulo cair, o Corinthians não precisa nem ser campeão. Eu faço uma troca. É uma brincadeira, né? A queda do São Paulo para a segunda divisão é melhor do que o Corinthians ganhar. Então, se o Corinthians não aproveitar essa oportunidade de afundar mais o Corinthians, o São Paulo, a torcida vai ficar brava. Aí eles vão ficar bravos. Lembrando que no ano do rebaixamento do Corinthians, o Corinthians venceu o São Paulo. Ou seja, tem uma teoria que agora o São Paulo vencerá o Corinthians.
no ano do rebaixamento. Será? Pode ser. Tem aquela história, você lembra quando o Grafite salvou o Corinthians, como os caras ficaram bravos com ele? Verdade. E aquela coisa, você fica bravo. Ficou bravo porque aqueles gols do Grafite... Ganharam, né? Não é do Juventus. Ajudaram a salvar o Corinthians. Você vê que os caras ficam putos com essas coisas. Então, esse jogo aqui, o corintiano está vendo como um time que pode detonar o Corinthians. Ele tem dois trabalhos, do São Paulo. Ele tem dois trabalhos. Ele assiste o jogo do Corinthians e assiste o jogo do São Paulo. Torce para o Corinthians ganhar e para o São Paulo perder. Mais para o São Paulo perder. Aqui é um pacote num só, é 2 em 1. Ele pode ganhar, ele torce uma vez só, sobe mais e detona o outro. Ele não vai ter 2 trabalhos. Aí o Corinthians frustra a torcida desse verdade. bravo. Eu acho que esse é o jogo do título, né? Entre aspas. Muito. Né? Você vai ver o que vai ter de foguetório se o Corinthians ganhar o jogo. Pode ter certeza disso. Verdade. Regis Romualdo, um abraço pra você. Alguma contratação do São Paulo pro ano que vem? O São Paulo contratou tanto, cara. Agora vai ter que ver quem que vai dispensar, né, o ano que vem. Porque esse time de São Paulo... É a mesma história, a gente não sabe. Eles fazem muito negócio, negociata. Todos, tá? Aí já são todos. É negócio, é negociata, é esquema. Então, você vê que eles têm muito interesse em mexer. Tem que pensar, né? Não tem que só contratar com dinheiro. O Palmeiras não deu certo, aí vai ter que dispensar um monte de carinha aí, né? A cabeça deles tem que negociar. Tem que vender, tem que comprar, tem que vender, tem que comprar. Você precisava de alguma coisa, sabe como é que é? Tem contratação inteligente, né? Quando você vai fazer uma compra para sua casa, você pensa... O dinheiro é teu, vai no teu bolso. Tá? Eles não, né? Então é bom, né? Sobra. Quanto mais sobrar, melhor. Tem sempre o intermediário. Até porque tem mutreta aí, né? No meio, muita, sempre, né? Mas muita, não é pouca, muita. Aliás, eu estou na contagem regressiva. Vai estourar muito em breve. Espero que até o fim do ano. O quê? Vai dar uma explosão, vai ter uma lava-jato aí no futebol que os caras vão ficar malucos. Não vai sobrar dirigente, hein? Não vai sobrar dirigente. Muito pouco. Então, ó, de novo, ó. Tô rezando para Deus ter um ano feliz. Acontece. Não, tem que acontecer isso. Os caras já estão com tudo na mão. Nossa. Autoridade pesada, internacional. Tá pegando, tira o lava. Quando chegar, vai ser aquela coisa. Sabe esse esquema do NUSMA? Sim. Daí pra frente. De nego que ser Pior chamado ainda? na polícia e tal. O bicho vai pegar muito. E quando você acha que vai ser isso aí? Eu já queria que já tivesse sido. Agora, né? Desesperado. Então. Hoje. Mas os caras falam assim, calma, isso aí tem que ser feito com calma e tal. Só tem uma coisa, a cartolagem já sabe. Já deve estar, hein? Nego, quando passa a ambulância na porta da casa dele, se esconde debaixo da cama. Ele acha que os caras chegaram. Mesmo tendo infarto, né? Os caras não estão dormindo bem, não. Isso já é muito bom. Mas essa curriola aí vai ter, porque o Marinho fez delação, o Ricardo Teixeira está negociando delação. E vão fazer, né? E vão fazer. O Marinho já fez. Já vão fazer. O Marinho já fez. E aí, quando alguém da quadrilha fala, a quadrilha inteira fica em risco. Nossa. E é tudo vagabundo, eles sabem, é tudo bandido. Só que eles imaginam, eles tinham um acordo entre eles de que ninguém ia falar. Aí alguém abriu a boca, um falou, aí vai todo mundo, é né? Lava Jato, é igualzinho. Quando um falou, aí a coisa vai pegar. Dominó, né? Você tá batendo assim, vai indo um atrás do outro. Vai ser bom, vai ser bom. O Marcos Linares está falando que o São Paulo vence, Palmeiras vence e o Santos empata. Pode Possível, ser, claro, difícil. claro. Rodelino Graciano Ribeiro define os lances de Jô e Bruno Henrique. Acho que ele está falando pela Sul-Americana. Não. Que ambos foram expulsos, né? É o braço do Jô e a cuspida do Bruno Henrique. Então, no Jô, eu achei que um era para cartão amarelo, outro não. Aquele que ele levantou e bateu a bunda no cara, pra mim não era pra cartão amarelo. O outro, ele deu uma solada, era cartão amarelo. Mas é discutível, né? Não tem por que reclamar tanto da arbitragem como o Corinthians. Nós estamos falando do braço. Acho que o lance do jogo que ele deve estar. Eu imagino que seja do bracinho lá. O Bruno Henrique é o cusparado, né? Cusparado é que é um negócio que isso é diminui sacanagem, o cara né? como ser humano. Né? Diminui quem faz. Ele pediu desculpas, o que atenua, mas eu daria no mínimo 7, 8 jogos para ele de suspensão. E o jogo. Esse jogo. Eu não acho que você tem que ficar falando o que está acontecendo. Você tem um outro jogo, chama-se golfe. Quando você faz o negócio, você se acusa. No futebol, aí o Rodrigo Caio fez. Legal, parabéns pro Rodrigo Caio. Não vou condenar quem fez. Mas vai começar com esse negócio de, eu fiz, seu Jair, não dá, né? Isso não é bola, né? Isso não é jogo. E outra coisa, né? O cara julga pelo lance de futebol, o caráter do cara, aí é trouxa. Né? Coisa de aí besta, é trouxa. Né? A propósito, se você fosse o jogo, se você fizesse o gol de mão, você se acusaria? Depende do calor do jogo. Domingo agora. Não, eu não me acusaria. E se você fosse o faria o gol. Caio e tivesse o também lance não, errado, você falaria pro juiz? Eu, na hora do jogo de futebol, não faço essas coisas. Você é cafajeste. Só um pouquinho. Você não tem ética. Você não tem ética. Pô, é futebol, cara. Então, eu sou rei do fair play. Eu fico quieto, eu falo, mas você é trabalho do juiz. Você é trabalho do juiz. É lógico, senão precisa juiz. Eu sou rei do fair play. Eu não quero saber dele de jeito nenhum. E você? Você não falaria nada? Nada. Também não. Nada, bola pra frente. 2 mau caráteres, não Na bola. O Márcio quer saber o que acontece com a Ponte Preta esse ano, Flávio.
O Márcio quer saber de Acontece você. como? Não tá tão bem, né? Como os outros anos. Tá normal, né? Razoável, tá briga pra não 15º, cair. né? Ela luta pra não cair, mas ela pode cair. Ó, do Fluminense, quer ver? Do Vasco pra baixo é tudo tranqueira. Tudo porcaria, não tem nada que presta. E a diferença é pouquíssima, Vasco, Atlético Mineiro, Fluminense, Sport, Avaí, Chapecoense, Ponte Preta, Bahia, São Paulo, Curitiba, Vitória, Atlético Mineiro, tudo ruim demais. O Atlético Mineiro que surpreende mais aqui Mas desses, todos né? eles merecem cair muito. Como só caem 2, só caem 4, 8 vão escapar, mas são 8 times altamente caíveis. Aí você tem que torcer para na 38ª rodada, os torcedores desses 12 times ruins, que os 4, que ele não esteja entre os 4. Mas todos merecem cair, todos, inclusive a Ponte. Tudo ruim. E essa é a chance de São Paulo sair, né? Porque ele é ruim pra caramba, mas tem muito exato. Que tem time ruim é brincadeira. Bem que falam que o Campeonato Brasileiro é bem competitivo. É verdade, não tem time ruim. Pra baixo, né? Desse ano tá pra baixo, né? Competitivo. Vamos falar agora de Fluminense e Palmeiras. Esse jogo vai ser no Maracanã no domingo, às 4 da tarde. Jogo em Fluminense. Pô, pra mim, jogo difícil de falar qual que vai ganhar aqui, porque o Palmeiras não tá jogando nada demais. Fluminense. Mas é que o Palmeiras. Deu uma melhoradinha o Fluminense até. Mas ele foi pra LDU, né? O que? Ele veio de LDU, que é longe, cara. Verdade, isso é verdade. Nossa, também tem, é longe. Isso que pesa. Quito, longe demais. Feio demais. Não deve estar. A feiura terá no Rio, mas é feio pra caramba. Só feio pra caramba. Longe pra caramba, alto pra caramba. Verdade. E fez essa viagem, então. Ele tá cansado, né? E tem o jogo do Flamengo. Eles estão ligados no jogo do Flamengo. Acho que o Palmeiras ganha esse jogo. E o time do Fluminense é ruim. O Palmeiras vence. Eu também aposto na vitória do Verdão nesse jogo. Sim, o Palmeiras agora deu uma. Depois que ele foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, ele tirou um peso das costas, né? Já não vai ganhar mesmo, então passou a jogar com mais naturalidade. E também agora, assim, os torcedores estão fazendo as contas para ver se conseguem chegar no Corinthians e tudo, mas acho que agora vai jogar sossegado para ir para Libertadores direto, né? Bom, bem que você falou, o torcedor tem que fazer isso. Tem que tentar, pô, não adianta, tem que torcer, né? Ó, Alexandre Rosa tá manda um abraço para você. Raquel Bertani. A história do Lucas Lima no Palmeiras é verdadeira. Eu ouvi falar também do Lucas Lima e do Everton, goleiro do Atlético Paranaense, que ambos estariam acertados com o Palmeiras. Isso aí foi uma notícia do Neto, né? Inclusive, o Neto que cravou isso e disse que está acertado. Assim, é especulação, não dá pra saber se a notícia é real ou não, mas caso fosse real, você acha que o Lucas Lima ia conseguir jogar no Palmeiras depois de toda aquela briga que ele teve com os torcedores do Palmeiras, naquelas partidas do Paulista? Teve umas 3, 4 partidas que era o Ricardo Oliveira fazendo assim, o Lucas Lima mandando no Twitter. Eu acho que craque e mulher bonita sempre a gente perdoa. Se ele começar a meter gol e tal, não sei o quê. Mas eu não sei se vai ter. Eu não tenho nenhuma informação a respeito disso. Você falou que a informação é do Neto. É do Neto, o Neto cravou. Que tem que falar. Eu não tenho nada com essa história. Eu não sei se é ou se não é. E o goleiro também, a mesma coisa. O Fernando Pérez que vai renovar. Então não sei. Mas talvez esteja pensando mais pra frente também. O Fernando Pérez está com uma idade avançada. Pode ser. O Mas, próprio assim, Jailson também não é novo, né? Mas assim, pelo caso da briga, esquece. Já brigou com mulher bonita? Já. Perdoa, né? Acontece. Perdoa, não perdoa? Perdoa, depende da situação. Perdoa, pô. Mulher bonita e craque, o cara sempre. Veio. Isso aí é normal. O Joel dos Santos tá falando que o João não sentiu o braço dele tocar. O outro jogador, não, você tá errando, Joel. A bola, né? Deve ser. Olha, eu vou te falar um negócio. Só se ele vai ter que ir no médico e dar uma olhada no braço dele. Se for isso, vai ter que ir no médico, cara. Tomara que aconteça mais umas 2 dessas aí domingo, que é bom. Tá vendo? Estamos falando disso dá uma notícia, né, meu? Eu gosto, o juiz que erra. Eu não quero que o juiz acerte. Eu quero confusão. Pra mim, nós somos um programa de debate, de polêmica. Tudo bonitinho, com juizinho de vida, essa frescura toda. Fica um jogo de frufru. Porque aí é que tá, gente. Se você tem um campeonato inglês, o nível do jogo é muito alto. Claro. Se você tem o Barcelona jogando, você vê um jogo maravilhoso. O jogo aqui é muito ruim. Então não dá pra você analisar o jogo, ele é muito ruim. O campo é ruim, tudo o jogo ruim, é ruim, feio, a arbitragem é ruim. Aí se você pega, você tem que ter o quê? Polêmica, confusão. Porque o que vai dar repercussão? Vai dar repercussão o quê? A belíssima caneta que o Leandro Donizete deu. O Leandro Donizete tropeça na bola. É mais ou menos por aí. Só gostar. Uma maravilhosa bola do Buffarini. Copete. Um chapéu do Romero. Não dá, né, cara? É de então não dá, entendeu? Essas coisas não. Então você tem que contar com isso aí. O juizão que trata de errar. Que não é difícil também, eles são muito ruins. E a juizada também tá fraca, né? Aí tem câmera, né? TV pra cima e pra baixo. Sim, mas sabe o que é complicado também? Que não é a profissão do cara, né?
cara vai lá, apita, ganha o dele, só que ele tem outra profissão por trás disso, né? Se fosse só árbitro, talvez fosse melhor, né? Eu almocei com o Salvo Espínola, hoje ele me contou uma coisa muito interessante. Como a CBF tem que puxar o saco das federações para poder vender, os caras se vendem, né? Os presidentes de federação, grana em troca de votos. Então eles fazem o campeonato, e nesse campeonato que o cara começa a treinar. Mas campeonato, imagina o cara do Pará, o maravilhoso campeonato paraense, ele bota um jogo lá no interior e tal. Não tem rodagem nenhuma, faz jogo para ninguém. E para justificar a presença desses caras, para que o voto tenha mais validade, esse voto que eles compram, eles colocam esses caras para disputar a Série A. Então o cara estava fazendo campeonato indo de jangada nos estádios e tal, de repente ele vem apitar no Maracanã. De jangada. O cara morre. Não estou menosprezando, não, entendi, estou colocando a situação. Mas é não tem nada contra o Pará, contra a jangada, só que não dá. Antes você fazia os campeonatos regionais eram fortes. Então você era testado, você pegava um jogo no interior de Alagoas, o pau comia. Hoje é um jogo para 3 pessoas, não muda nada. O campeonato regional não existe mais. Só existe por causa da corrupção, para poder bancar o cara dar o voto. Então esses caras, eles têm que ser assumidos pela CBF, tem que ser treinados da CBF, pegar o jogo no Coro Come, para que ele possa apitar um clássico. Claro. Então é tudo juizão tonto, é juiz sem nada, é como se eu apitasse o jogo. Então é pior do que eu pensava, então. É pior ainda do que eu pensava. É esquema, entendeu? Então eles fazem isso também, nisso aí não é que o cara é desonesto, ele não está preparado, coitado, ele apitou o joguinho regional, sem vergonha, que só existe jogo sem vergonha, para que possa justificar o voto que é dado, comprado pelo o presidente da Federação Tocantins, do Pará, né? de Alagoas. E ainda depende da CBF. E aí a CBF tem que botar o cara lá para ele poder justificar. Tá vendo? Tem o campeonato, revelou o cara lá, então é isso. Mais uma vez a CBF dando show de bola, né? Eu tô esperando, vai tocar sirene lá, Eu acho que o glorioso Marco Paulo Del Nero... Vamos esperar isso aí, né? Esse negócio da Lava Jato aí. Como disse o brilhante Walter Feldman hoje, tem um lugarzinho, um negócio tal de FBI que tá julgando, como se ele tivesse condição de julgar alguma coisa. Só isso, só, né? Ai, meu Deus do céu, olha essa mediocridade dos caras que estão dirigindo. Dá uma vergonha, não dá vergonha de você ver isso aí, o cara da entrevista dessa saindo na Europa. Imagina os caras da Espanha, da Itália. É que os caras relevam. Assistindo isso, os caras devem falar, nossa. Não, o cara vai falar assim também, o que é isso aí? Nossa, o que é Walter Feldman? O cara também, não é o Zidane que tá falando, não é o Beckenbauer, o Walter Feldman, né? O famoso quem? Então também se releva. Só no Brasil mesmo. Vamos fazer essa última pergunta do Adriano Santos, que ele tá perguntando, Flávio, time brasileiro sabe jogar campeonato sul-americano? A última pergunta do live, hein? Eles pipocam. É impressionante, pipocam, né? e há uma coisa que é vergonhosa, que é o seguinte: quando a gente vai jogar com o time europeu, parece jogo de adulto contra jogo de criança. Chapecoense há pouco tempo foi assim, o Santos com o Barcelona, cansou de ser assim. E os times brasileiros nem conseguem jogar a final do Mundial porque eles pedem para africano, para asiático, pedem antes, ok? É verdade. Então, ou dá uma sorte que nem o Corinthians deu, né? Mas foi uma exceção, da exceção. Mesmo assim, foi a maior atuação da vida do Cássio. E era o 7º colocado do campeonato inglês. E era o Chelsea sem o Drogba, que estava numa fase maravilhosa. 7º colocado do campeonato inglês. Ok, mas tudo bem, ganhou, mas o normal não é isso. Por que isso? Todo mundo fala, não, porque eles têm muito mais dinheiro e, portanto, eles investem mais e têm mais condição. Ora, o futebol brasileiro tem mais dinheiro proporcionalmente do que o time boliviano, o Banco Pichincha. O Banco Pichincha ganhou da Crefisa. Com um a menos um bom tempo. Então, você vê como é que as coisas são. Aqui a incompetência de gestão é enorme. Porque o cara tem o dinheiro, mas ele não sabe fazer a vantagem. O Barcelona tem mais dinheiro, sim, mas ele transforma isso em superioridade. O Bayern de Munique tem mais dinheiro, ele transforma isso em superioridade. O Palmeiras tem esse dinheiro e perde para o Barcelona de Guayaquil. O Atlético Mineiro tem esse dinheiro e perde para o Jorge Wilstermann. O Flamengo tem esse dinheiro e perde para o São Lourenço. É isso que não acontece. E também é o desequilíbrio dos jogadores também, né? Mas é incompetência. Por exemplo, o argentino vai para o jogo, vai Corinthians e Racing, e o Bruno Henrique também pelo Santos. Vai pro jogo, o argentino tem vontade, ele até dá uma chegada mais forte, só que eles vão na bola. Aí entra o Rodriguinho, dá uma solada, o outro vai lá dar uma cusparada na cara, achando que argentino não faz isso, o argentino é mais inteligente. Mas é falta de preparo psicológico. Exatamente. Isso é problema de gestão. Então tudo passa pela gestão. O FBI chega logo, tá demorando muito, cara. Polícia Federal, vamos lá, né, gente? Não, uma ligada pra eles. Pelo amor de Deus, dá pra acelerar esse processo, não? Vamos ligar, tem o contato do FBI aqui, a gente vai dar uma ligada. Eu vou ligar pro Walter Feldman pra ele me dar. Isso, fala pra ele, não, mas ele fala, ele não deve ter nem salvo no contato. Não é nada. Deve estar só o númerozinho no WhatsApp, sabe? Não é nada importante. Gente, esse foi o live de hoje, um abraço pra vocês, bom final de semana, bom livinho hoje.
Ah, e outra coisa, temos o Mesa Redonda, né? Domingo vai ser legal. Domingão, Mesa Redonda, César Fernando Diniz. Sampaio e Fernando Diniz, vai ser bom pra caramba, vai ser legal. O Diniz não vem. Dar um chorinho da minha Ah, é verdade, né? A peça do Flávio Prado. Ó, dia 28 aqui no Teatro Gazeta, 2 Santos e 2 nem tanto, um monte de palhaçada. Vou estar aí também. Vampeta, César Sampaio, eu e o Bruno Prado, contando umas histórias, vocês vão morrer da risada. Não precisa nem gostar de futebol. Gostando de palhaçada, de dar risada, prometo. Se você vier comprar o ingresso e não morrer da risada, me chama depois que eu pago em dobro. Realmente tá sendo muito bem falado. Todo mundo que assistiu, eu não consegui assistir que eu viajei, mas nesse aí eu vou estar, hein? Tô te esperando. Valeu. Tchau, gente. Um abraço.